Rodou Paquete, espanou, com livrou, puxa, de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo e ganhamos de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Nascido em Nerópolis e criado no bairro de Campinas, Sussu Mutaya fez do estádio Antônio Ascioli o quintal de seus sonhos. Filho de japoneses, encontrou no Brasil o lugar para viver e no futebol a paixão de sua vida. Sussu entrou no mundo do futebol como volante do Dragão no fim da década de 1960 e ainda defendeu o Vila Nova no início dos anos 70. Mas a vida nos campos não durou muito tempo, uma vez que a Faculdade de Medicina ocupava seu tempo quase que de forma integral. Mas a profissão escolhida não afastou da paixão de sua vida, já que Sussu Mutaya assumiu a partir de 1976 o departamento médico do Atlético. Com uma vida toda dedicada ao rubro-negro de Campinas, Sussu Mutaya chegou a assumir a cadeira da presidência do clube durante licença pedida por Odilon Soares. Com a lista de serviços prestado ao futebol, Sussu Mutaya vai contar boas histórias no programa de hoje. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Telefone 3503-1891. Compre um lote e faça o gol de placa da sua vida. No programa de hoje, estamos recebendo um ortopedista, Vinícius Tondolo. Um ortopedista, um médico, um volante de muita história no futebol goiano. É verdade, não só de medicina, vive Sussu Mutaya. E por isso hoje estamos te recebendo aqui no Futebol de Goiás suas histórias. Primeiro, por Sussu Mutaya. Quem que é Sussu Mutaya? Bom, eu realmente fui muito ligado ao esporte. Eu fiz do esporte a parte mais importante da minha vida. Então eu nasci em 49, nasci em Nerópolis.
com 10 anos, então em 59 eu mudei para Campinas. E lógico, naquela época só tinha um quintal para aguentar as minhas peraltices, que foi o estádio Antônio Scioli. E a partir daí então é que começou essa história que eu tenho certeza, né? Uma história de um amor incontestável, um amor que não vai acabar nunca. Sussumo, você tem lembranças dessa sua infância em Nerópolis? Sim, nossa, a Nerópolis é uma cidade que também não sai do meu pensamento. Eu lembro dos banhos de rios que eu tomava, né? Aqueles córregos pequenos que naquela época atravessavam a cidade, então eu podia ir lá brincar. Infelizmente hoje não existe mais um filete d'água lá, né? E o que tem lá tudo já está assim poluído. Isso, infelizmente, é o grande erro da humanidade, né? Mas lembro, nossa, como era bom pescar sem nenhum perigo, andar de bicicleta, ver meu avô que morava numa fazenda a 10 km distante, né? De distância de Nerópolis. E as minhas professoras, né? O grupo escolar J. Valente, todas as minhas professoras. Então, eu tive uma infância maravilhosa em Nerópolis. Sussumo, a sua família veio do Japão? Da onde que vem esse sobrenome Taya? Realmente, os meus pais vieram do Japão. Meu pai com 10 anos, a minha mãe ainda de berço, fugindo daquela terrível depressão econômica, né? Do Japão pós-guerra. Aí meus pais chegaram, como todo japonês daquela época, né? Aportaram em Santos. E de lá eles foram se interiorizando. Ficou uma época lá em Minas Gerais. E depois vieram para Goiás. Se instalaram em Nerópolis. Tanto que naquela época, Nerópolis tinha uma das maiores colônias japonesas do Brasil. E tem um significado, o sobrenome Taya? Não. É um sobrenome comum, né? Então não tem nenhum significado assim, não. O que a sua família já te falou sobre o Japão, Sussumo? Bom, naquela época, o Japão então estava atravessando uma gravíssima crise econômica, passando fome, sem emprego. Então, os japoneses daquela época foram obrigados a ir em busca de uma terra onde eles pudessem sobreviver, trabalhar e prosperar. E, naquela época, o país... Inclusive, foi um trabalho entre o governo japonês e o governo brasileiro, né? O Brasil estava também precisando de mão de obra, mão braçal. Porque se vocês lembram da história, o Brasil tinha acabado de dar a liberdade aos negros. E depois disso, então, os trabalhadores dos campos, das fazendas, precisavam de mão de obra. E de uma hora para outra, ficaram sem mão de obra. Eles tentaram escravizar os índios, mas não conseguiram, porque a gente sabe que o índio não se adaptava àquele modo de vida, né? O índio preferia morrer, mas não trabalhava naquele sistema que o negro trabalhava. Então, a solução do governo brasileiro foi chamar mão de obra de fora do país. E naquela época, era a mão de obra japonesa. Então, os japoneses vieram para cá, inclusive os meus pais, né? E começaram a trabalhar, como sempre, nas lavouras. E naquela época, o café era a grande cultura do Brasil. Era quase que uma monocultura, né? Tanto que o Brasil era conhecido como o país exportador de café. Aí eles começaram, então, trabalhando nas fazendas. E naquela época, não sei se vocês se lembram, né? Era aquele sistema meieiro, né? Então, a pessoa trabalhava e com o dinheiro que ela conseguia juntar, economizar, ela ia comprando pedaços de terras. E a gente conhece histórias hoje assim curiosas, né? Que depois de um certo tempo, o japonês era o patrão do primeiro dono da fazenda, né? Então a gente sabe que foi uma história de muito sacrifício. Eu hoje digo para todo mundo, olha, se eu sou o que sou hoje, eu devo aos meus pais. Eles é que comeram o pão que o diabo amassou, né? Eles é que calejaram as mãos. Eles é que dormiram ao relento. Eles é que passaram noites aí debaixo de chuva,
cuidando da lavoura. Esse programa serve para contar histórias. Nós, ao longo do nosso trajeto, a gente vai conhecendo um pouco da cultura goiana, da colonização do estado de Goiás e tudo mais. E hoje a gente vai ter pela primeira vez no futebol de Goiás a colonização japonesa. E o Japão a gente reconhece muito por histórias, por lendas. Tem alguma história que seus pais contavam quando criança, dessas histórias para crianças assim que te marca até hoje, que você lembra? Não, assim, história assim não. Mas eu só lembro que naquela época, então, nossa família era muito unida. Eu tenho 7 irmãos, né? Então as famílias eram grandes. Por quê? Porque precisava de serviço braçal, né? Então a gente tinha uma união muito grande com as outras famílias japonesas que também estavam lá, né? Então era uma união grande. Eu lembro de um detalhe particular. O meu avô, ele era então, por ter chegado assim, primeiro lá em Nerópolis, então ele era quase que o chefe daquele clã de japoneses lá, né? E todo dia 1º de janeiro, isso é inesquecível. Porque a data mais importante no Japão é o 1º de janeiro. É onde eles mais fazem as festas e o cumprimento e os desejos de felicidade para o ano todo. Então o meu avô, ele fazia uma festa de ano novo e convidava todos os japoneses, tanto de Goiânia como de Anápolis, de Nerópolis, aquelas regiões vizinhas. Então era uma festa homérica, uma festa muito grande, e aí, lógico, convidava as autoridades, né, também o prefeito, os deputados. Então, e naquela época eu tinha 7, 8 anos, mas isso ficou na minha cabeça, essa festa, assim, de durar o dia inteiro, justamente comemorando o Ano Novo, que é a data que o japonês mais preza. Sussumo, e por falar em festa, no próximo bloco aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, eu quero saber das festas rubro-negras. Como estão as suas lembranças? E daqui a pouquinho a gente vai querer compartilhar. Combinado? Ok. Hoje estamos recebendo o Sussumo Taia, médico que desde o ano de 1976 presta serviços, é o chefe do DM atleticano. E para quem não sabe, foi jogador do Dragão e também do Vila Nova. Na sequência você fica sabendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 20. No dia 24 de julho de 1923, nascia em Igarapava, interior de São Paulo, Valdomiro Bariani Hortêncio, no futebol conhecido como Paulistinha, goleiro do Atlético Clube Goianiense, entre 1943 e 1944. Bariani Hortêncio é famoso do público goiano por ser folclorista e saber muito da goianidade, sabedoria exposta por anos no programa Frutos da Terra, mas também contribuiu para o futebol goiano, quando a bola por aqui apenas engatinhava. Década de 70. No dia 24 de julho de 1976, nascia Josival Pinheiro. Pelo nome, talvez você não conheça, mas e pelo apelido? Marabá. Jogador que carregou no futebol goiano o nome de sua cidade natal. O meio-campista se destacou com a camisa do Goiás entre os anos de 1999 e 2003. Marabá foi um marcador implacável, rodou pelo futebol brasileiro em times como Internacional, Cruzeiro, São Caetano e Juventude, antes de voltar ao futebol goiano para defender a Aparecidense. Ainda no estado de Goiás, jogou pelo Santa Helena e pela equipe do Goiânia. Década de 80. No dia 24 de julho de 1989, nascia em Viçosa, interior de Alagoas, Luiz Severo Júnior, ou simplesmente Júnior Viçosa, atacante que surgiu bem no Asa de Arapiraca
e foi contratado pelo Grêmio e depois Sport antes de chegar ao futebol goiano em 2012 para reforçar o Goiás. Pelo clube esmeraldino, Viçosa foi bicampeão goiano e faturou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2012. Em 2014, em uma transferência que agitou o futebol goiano, Viçosa trocou a Serrinha pelo Antônio Ascioli, onde também foi campeão estadual e, além disso, artilheiro do Goianão 2014. Teve uma participação rápida no futebol suíço e hoje é o camisa 9 do Dragão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe o médico Dr. Sussumo Taia. Pra quem não sabe, já foi o Sussumo, volante do Atlético, no final dos anos 60 e ainda jogou no início dos anos 70 no Vila Nova. Como assim? No bloco anterior, Sussumo, todo mundo te conhece como o médico, chefe do departamento médico do Atlético. E aí eu quero saber, você falava de festas que você viveu em Nerópolis, mas como eram as festas lá no Antônio Ascioli? Você falou que chegou aqui em Goiânia em 59. Qual foi a primeira lembrança que você tem? Qual é a primeira lembrança que você tem de 59? Bom, 59, o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo. Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo, né? Aí então, frequentando o Antônio Ascioli, aí pude fazer minhas primeiras amizades, né? Professora Taíde, Dona Eva. Então são pessoas que também deixaram a sua marca no Dragão Campineiro. E lá, então, era a minha... Quando eu estava no Pedro Gomes, onde eu estudava, eu estava lá no Antônio Ascioli. E aí comecei a frequentar as categorias de base. Infantil, juvenil, júnior. E, então, em 69, quando eu fazia o primeiro ano de medicina, naquela época, eu tinha um curso... Medicina era um curso só de manhã. Ainda não éramos obrigados a frequentar os hospitais, ainda. O primeiro e segundo ano, você não frequenta o hospital. E naquela época, os times profissionais não tinham o full time, que é o treino integral. Era só um período. E geralmente era à tarde. Então foi por isso que dava para conciliar. Eu estudava, fazia o curso de medicina de manhã e à tarde ia treinar no Antônio Ascioli. Então o primeiro e segundo ano de medicina que eu fiz, eu pude fazer parte do departamento profissional do Atlético. Tanto que eu tenho uma carteira de trabalho assinado, né, pelo professor Jesuíno, que naquela época era o responsável por essa parte jurídica do Atlético, e eu guardo essa carteira com muita lembrança, né, com muito carinho, porque é a prova de que realmente eu pude ficar 2 anos no departamento profissional do Atlético, né? Dade, Paguete, Dida, né, Zé Geraldo, Jair Porrete, né? Eu não cheguei a jogar com Jair Porrete, mas como já era médico nessa época, então eu pude realmente conviver com eles. Então, a grande satisfação por fazer parte do Atlético, né? Já fui presidente do Atlético também uma época. Ninguém sabe disso, mas eu fui vice-presidente do senhor Odilon Soares. E por 6 meses ele teve que se ausentar. Então eu assumi a presidente do Atlético por 6 meses também. Então já foi assim, quase tudo no Atlético, né? E por causa dessa convivência, eu também pude ter uma convivência intensa, carinhosa, cheia de boas lembranças com a Crônica Esportiva de Goiás. Então eu pude conviver sim, mas intimamente com Baltazar de Castro, Draulio Las Vaz, Amir Sabag, né? Aí veio o Ledes, veio o Jurandir, Clomar Vieira, né? E depois fiz parte também do Screte Ouro, que era o time formado pelos cronistas, e a gente convidava ex-jogadores. E eu lembro que o time do Screte Ouro foi o time que mais levou a amizade aqui nesse estado de Goiás.
Porque eu lembro, a gente marcava jogo contra as cidades do interior e o prefeito era envolvido. Então era aquela festa. A gente chegava lá, tinha banda de música, jogos sérios, que a gente entrava em campo com um time bom e os times da cidade não queriam perder também não. Então eram jogos competitivos, mas com aquele respeito e então aquela festa. Então eu pude conviver também com a crônica, mas assim de um modo muito íntimo. E eu acho que essa foi a grande recompensa que eu tive. Porque eu quero deixar bem claro, né? Nesses 40 anos que eu faço parte do departamento do Atlético, eu nunca recebi um centavo sequer. E fiz questão disso, porque eu estava ali por amor. Eu estava ali justamente para pagar o que o Atlético fez de bom para mim. Porque eu lembro que o senhor Wilson Vieira, que é um dos ex-presidentes da Atlético, né, já até falecido, o Otoniel, né, o Otoniel, irmão do governador Iris Rezende, naquela época eu tenho um convívio muito grande, né? Eu lembro que o senhor John Soares falou assim pra mim: Sussumo, o Atlético não vai te pagar em salários. Também nem precisa, porque você converte o senhor John, não precisava, né? Precisava sim. Mas ele falou pra mim: Sussumo, mas o que o Atlético vai te colocar na vitrine, você vai ficar tão conhecido que na sua área de ortopedia isso é importante. Então você pode ser Sussumo, essa vai ser a maior recompensa que você vai ter. E é verdade, né? Porque realmente eu logo, quando comecei a trabalhar como ortopedista, devido a frequentar esse meio esportivo, então eu já comecei com a clientela muito grande, muito conhecido, né? E por fazer parte de um hospital tão conceituado assim aqui em Goiânia, né? Então realmente o começo de carreira foi tranquilo para mim. Eu devo muito ao Atlético, eu devo muito à torcida atleticana. Sussumo, deixa eu voltar um pouquinho. Lá na sua carreira, você jogou efetivamente? Você foi titular? Disputou campeonatos com a camisa do Atlético? Quem foi que te botou na cabeça que você ia ser jogador? O Zuino, o professor Jesuíno. Ele foi técnico do Atlético também naquela época que eu tinha que sair do júnior pro profissional, ou então eu tinha que parar, né? E eu conversei com o Jesuíno e falei assim: Sumo, olha, o treino é só um período, então você deve jogar, joga, Sussumo, porque depois você não vai jogar mais mesmo. Então o professor Jesus me convenceu e eu tive que convencer meu pai, né? Porque meu pai naquela época, realmente, futebol naquela época não dava pé de meia pra ninguém, né? Mas eu adorava, futebol, o esporte sempre fez parte da minha vida. E o futebol nem se fala, né? Então com muito sacrifício, eu pude fazer parte do departamento profissional do time do Atlético, né, em 69, 70, e conviver com aqueles grandes jogadores da época, né. Eu lembro de um especial do nosso capitão, que era o Dida. O Dida tinha vindo do Anápolis, e então ele era o nosso líder. Então pude jogar com aquela turma, né. Você teve trabalho com seu pai, vindo de uma cultura diferente, a cultura japonesa, tradicional, para você virar jogador de futebol? Não, porque meu pai sabia que eu não ia deixar o curso de medicina. Lógico que não, né? Então eu também falei pro meu pai, olha pai, eu gosto de jogar futebol. Infelizmente não posso mais ficar nessas categorias inferiores. Então ou eu jogo ou eu paro. Aí eu pedi pro meu pai, pai, deixa eu jogar 2 anos, não vai passar disso mesmo. Porque o futebol é naquela fase de idade. Meu pai compreendeu, assinou a carteira, porque tinha que assinar, né? Porque naquela época eu tinha só 18 anos. Então eu pude jogar no Atlético 2 anos, assim, de um modo profissional mesmo. E por um tempo muito curto, mas eu pude também jogar no Vila. Então foi onde eu conheci também. Para mim é a geração de ouro do Vila Nova, né? Todos do Vila Nova sabem disso se eu falar, né? Bajoso, Altamiro, Davi, Guilherme, Mosca, Curió. Gente, né, o Fernandinho veio bem depois, né? Mas foi essa turma que fez com que o Vila nos anos 70 fosse um time fenomenal, né? Você tá falando do time do Vila Nova de 1973, e nesse ano o Vila Nova foi campeão com aquele episódio que chama a atenção, que é a queda de energia no Estádio Olímpico. Você tava lá? Estava. Olha, gente, saudade do Estádio Olímpico, né? Por isso que hoje eu vejo os times
de Goiás mandando os jogos no Serra Dourada, né? E eu vejo todos os jogos lá, o estádio normalmente vazio, né? Porque o Serra Dourada ele comporta 50 mil pessoas, né? Como naquela época mandava o jogo no estádio olímpico, né? Então, por ser um estádio também menor, então realmente os jogos, mas com a torcida vibrante. E naquela época, os 4 times da capital, porque o Goiânia também era um time de ponta, né? Bill, Weber, aqueles jogadores, né? Marco Antônio. Então era uma competição tremenda, não tinha time favorito. Então era Vila Nova, Atlético, Goiás e Goiânia, eles se alternando nas primeiras colocações. Então eu também, por ser uma decisão, eu estava lá e eu via Onde que você estava? Na torcida. Naquela época não tinha muita divisão assim não. Então eu estava lá na parte coberta, que era a parte mais confortável. Do outro lado era das arquibancadas de madeira, né? Mas eu estava lá e vi realmente o jogo começar, parece 9 horas da noite e terminar 2 da manhã, né? Mas é coisa que a gente guarda com muito carinho, né? Faz parte da história do futebol goiano. Sussumo, eu tô vendo você contar e em 67 você viu o Atlético perder para o Craque. Em 68, em 69 você jogou com a camisa do Atlético. Em 70 veio o 3º ano de medicina e que você teve que se afastar. Não doeu o coração ver o Atlético ser campeão e você não poder estar em campo? Sim, mas lógico. Assim como aquela derrota para o Craque, né? O nosso técnico na época era o Zeca. Eu guardo os nomes todos, né? E o Atlético também tinha um time muito bom. E eu vi o Atlético perder aquela decisão aqui no Antônio Ascioli. Ninguém esperava isso, né? Mas é uma tristeza que também não larga a gente, né? Mas é por isso que o futebol é bom. Por isso que o futebol é um esporte que diferencia dos outros. Porque o futebol, ele permite que o time de qualidade inferior possa ganhar. Isso raramente acontece no basquete, no vôlei. No futebol, não. E é isso que eu acho que engrandece o futebol, né? Então eu vi o Atlético perder, como eu vi também o Atlético em 70 ser campeão. E aí o Atlético ficou muito tempo sem ser campeão, né? Ficou muito tempo, até a maioridade, né? E o Atlético foi campeão em 85, né? 85. Aí sim, eu era o médio do Atlético. Eu pude abraçar o seu Odilon, correr aquele Serra Dourada de ponta a ponta, gritando: eu sou campeão, eu sou campeão. E depois disso, parece que 2 anos depois, 88, fomos campeão de novo. E foi aquela luta, né? Foi aquela glória, E a última emoção que eu tive foi quando, agora, 3 anos atrás, né? 2 anos atrás, aos 49 minutos, o Lino fez aquele gol de cabeça. Olha, gente, eu só não fiquei pelado porque não podia, mas meu uniforme, mas foi uma fé. Foi um dos momentos de alegria que eu tive, né? Quando vi o Atlético ser campeão estadual, com aquele gol do Lino. Hoje estamos recebendo o doutor Sussumo Taia, médico, ex-jogador, ex-presidente do Atlético. Eu vou querer saber no próximo bloco como é que foram esses 6 meses da sua gestão, tá bom? Ok. Hoje com o Sussumo Taia, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. No próximo bloco, a seguir, vamos conhecer a trajetória de Sussumo no comando do Departamento Médico do Atlético. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Com exceção da Oceania, agremiações de todos os continentes já enfrentaram times goianos ao longo da história. Sul- e norte-americanos, europeus, africanos e asiáticos já estiveram frente a frente com clubes do nosso estado.
3 times de Goiás já jogaram em outros países. São eles o Goiás, o Atlético e a Evangélica. A seleção goiana, representada pelo Goiânia e pela Anapolina, também já atuou fora do Brasil, em 1983 na Guiana Francesa. Os esmeraldinos já foram à Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Itália e Catar. O Dragão foi ao Chile, enquanto a Evangélica esteve na Alemanha. Ao estado de Goiás vieram os times e seleções do Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Bulgária, Romênia, Rússia, Etiópia e Japão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. De volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje estamos resgatando a trajetória de um simpático, nipônico, médico atleticano. E aí, Sussumo, eu quero saber de você o seguinte: como foi, como que você recebeu esse convite? Como é que você viu essa oportunidade de... Quem te fez o convite para ser médico do Atlético? Foi o senhor Wilson Vieira. Ele era o presidente da época. Eu tinha acabado a residência médica. Aí ele pegou e me chamou. Falou: Sussumo, você é atleticano, não adianta outra coisa. Então você... E o atleta tá precisando. Então você vai ser o chefe do departamento médico. Isso foi em 1976. Então eu aceitei, não tinha outra maneira, né? E de lá pra cá, nunca mais saí. O que tinha no departamento médico? Nossa, naquela época tinha uma salinha bem lá no fundo do Antônio Scioli, uma salinha bem acanhada, e o material que eu tinha disponível naquela época era um mergulhão. Mergulhão, um balde d'água e umas 3 toalhas. Era o que a gente tinha naquela época, né? Pra fazer no máximo uma compressa. Naquela, tinha essa compressa, né, que a gente tinha disponível. Mas a gente, os massagistas do Atlético, então vou citar alguns, o seu Militão, o Mussum, o Chebrel, né? E, então naquela época eles eram uma dedicação exemplar. Então a gente curava um jogador assim, mais com dedicação, né? Fazendo com que ele seguisse o tratamento, ficasse muito de repouso. Mas então naquela época, como também nos outros departamentos, né? A própria medicina foi assim, né? No início era assim. Então a gente trabalhava mais com amor, com o que tinha de disposição. Agora hoje, né, fazendo a comparação, né, é o que eu posso, se eu tenho que paralisar alguém, é o Watson. Porque o novo CT do Atlético no Setorias, ali sim, para quem não conhece, é um CT de primeiro mundo. É um CT de time A. Então hoje sim, lá no CT do Urias, tanto o médico, os fisioterapeutas, como os nutricionistas, toda pessoa envolvida no departamento médico tem todas as condições de fazer um trabalho muito bom. Hoje, a medicina esportiva oferece exame de secar, todo tipo de diagnóstico possível para verificar a saúde de um jogador. Mas eu quero saber de você, Sussumo, o que era a medicina esportiva em 1976? Como que era tratar realmente? Você chegava lá, você tinha que fazer o quê? Olha, olhômetro. Então, naquela época, o exame clínico era o exame preponderante. Hoje, infelizmente, porque a clínica é soberana e sempre será soberana em medicina. Mas devido a esse aparato de exames diagnósticos de última geração, que praticamente mostram tudo, né? Então a gente está se rendendo a essa tecnologia dos exames modernos. Mas naquela época a gente examinava com muito carinho. E pelo exame, você sabia com uma segurança muito grande a lesão daquele jogador.
uma distensão, se era uma distensão inicial, uma distensão grau 1 ou grau 3, a gente diagnosticava com certeza. E a gente podia informar ao técnico, com exatidão muito grande, o tempo que aquele jogador ia ficar no departamento médico. Então, naquela época, a gente tinha que colocar muito carinho, muita dedicação. Mas, mesmo assim, com a ajuda dos massageiros, dos que nos auxiliavam, a gente conseguia desempenhar um trabalho muito grande. Muito bom. Sempre que a gente reúne uma quantidade de jogadores, assim, faz aquela rodinha, aquela resenha, claro que sempre as histórias vêm com aqueles jogadores que tentam enganar o médico. Como é que era o Sussumo para tentar pegar esses jogadores? Sair do migué. Isso aí, olha, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi em medicina esportiva, sendo médico do atleta, foi isso. Foi perceber o jogador que era mais dedicado e aquele que procurava sempre dar um jeitinho de escapar, né? E se for contar a história disso aí, eu tenho 1000 jogadores que passaram pelo Atlético que eu tinha mais trabalho com ele. Por favor. Olha, do lado do jogador exemplar, que eu posso dizer pra vocês, o Bill. Aquele centroavante maravilhoso, né? O Bill, ele tinha uma estrutura física invejável. Na verdade, o tempo todo que o Bill ficou lá no Atlético, ele só machucou uma vez, quando no treino recreativo de sábado de manhã, aquele treino clássico que tem, né, aquele recreativo, ele foi jogar no gol e a bola bateu na mão dele, a mão dele bateu na trave e ele machucou a mão. Foi a única vez que ele teve uma contusão, mas mesmo assim, ele era centroavante, ele foi pro jogo, né? Então, o Bill era um dos jogadores exemplares, como eles, inúmeros, né? Baltazar, né? Artilheiro de Deus. Artilheiro de Deus, né? Então, todos passaram por minhas mãos. Então são jogadores exemplares que se cuidam. E tinha também aqueles jogadores mais manhosos. Mas eu mesmo falava pro técnico, chamava o técnico e falava, olha, esse cara não quer treinar. Ele tá simulando uma lesão. Agora eu vou falar pra você, é muito melhor ele ficar embromando do lado de fora do que do lado de dentro. Lá de dentro vai estragar o seu treino. Então eu entrava em acordo com o treinador e vetava o jogador. Então ficava de comum acordo. Não quer treinar? Não treina, mas também não vai progredir na carreira. Mas você deu migué agora e não falou o nome de nenhum desses aí. Olha, não, são tantos, né? Mas são todos boa gente, né? Boas praças. Então, eu prefiro não citar, mas a gente sabia, né? E o mais importante, aproveitando, né, então, é que um bom departamento médico, ele tem que ter um bom relacionamento com os jogadores e com o departamento técnico. Tem que ter uma sintonia perfeita, porque quando essa sintonia quebra, quando ela entra em confronto, aí é um Deus nos acuda. Aí começa a ter esses desencontros, e vocês, próprio da imprensa, sabem que acontece isso demais, né? Mas felizmente, pela minha experiência, as minhas atitudes, eu sempre procurava levar ao preparador físico, ao treinador, para que a gente tomasse atitudes em conjunto. E essa sua atribuição, essa sua função de médico, essa sua profissão, às vezes te coloca frente a frente com alguns dramas. E agora há pouco aqui, fora do ar, você nos contava que viveu um drama pessoal muito grande com um amigo seu que era atleticano, amigo de sair junto, amigo pessoal. O que aconteceu? E é um episódio pra gente resgatar também, e eu gostaria que você também pudesse contar quem foi Baltazar de Castro e qual foi esse drama pessoal que você se viu envolvido, hein, Sussumo? Esse é o maior drama da minha vida, assim, como médico. Então vocês lembram que naquela época no Serra Dourada tinha aquele sorteio de carros, apartamentos. O Serra Dourada ficava lotado. E então tinha um sorteio. E vocês sabem que o Baltazar teve o azar de tropeçar e cair lá daquela altura. Caiu e fraturou. De que altura que foi? Foi de um degrau lá, de uma área do Serra Dourada para a área inferior. Então foi uma queda muito grande. E ele fraturou o fêmur. Fraturou o fêmur, ele veio aqui para o hospital. Chegando aqui, ele já logo me mandou me chamar. Chama o Sussumo. 10 minutos já estava aqui. Aí cheguei para ele e falei, Baltazar, seu caso é cirúrgico, tem que operar. Aí o Baltazar falou assim para mim, Sussumo, você me conhece? Você sabe que se eu quiser eu posso operar com o melhor médico lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu sei disso, Baltazar. Ele falou, Sussumo, vamos para cirurgia. Eu vou operar, vou ficar aqui, vou operar no seu hospital por sua causa. Aí eu chamei o nosso médico, especialista em fratura de fêmur, porque hoje vocês sabem que os grandes hospitais de ortopedia têm as subespecialidades.
Então chamei o médico que só opera fêmur e lógico, eu entrei como auxiliar e começando a cirurgia. Normal. Quando acabamos a fixação, acabamos a cirurgia, então nós é obrigado a fazer um raio-x de controle para ver se está tudo certinho. Quando veio o raio-x, tudo ok, a fratura bem reduzida, bem fixada. Eu peguei o raio-x e falei pro médico, que era o cirurgião, falei assim, gente, isso aqui vai dar um ibope pro hospital, hein? Lógico, Baltazar de Castro, quem não conhecia na época, né? Quem era ele? Baltazar de Castro era o presidente da Federação Goiana de Futebol e um atleticano assumido. Ele era e ele não escondia de ninguém, porque todo mundo sabia que ele era um atleticano assumido. Tanto que, e a nossa amizade era tão grande, que quando o Atlético viajava nessas excursões, o Baltazar sempre ficava numa suíte. E ele fazia questão que eu ficasse com ele. Então ele pegava já a minha mala e colocava lá na suíte que ele ia ficar. E eu aceitava, né? Porque, lógico, um amigo tão grande assim. Então, quando acabamos a cirurgia, fizemos um raio-x de controle, ele teve uma embolia. Uma embolia causada pela fratura. Tentando, reanimamos. E naquela época o hospital não tinha CTI. Ainda não tinha. Então, nós o transferimos para CTI, se não me engano, do hospital neurológico. E ele ficou lá vários dias, se não me engano, uns 16 dias. E nessa época o Atlético estava fazendo uma excursão interior de São Paulo, vários jogos. Então eu estava lá no interior de São Paulo quando eu recebi a notícia que o Baltazar tinha acabado de falecer. É lógico, né? Me veio uma crise de choro, de tristeza incontrolável. Eu tinha acabado de perder um dos grandes amigos que eu tinha na vida, que sempre esteve ao meu lado, que me orientou, que me ajudou, né? Infelizmente a vida é assim. Na época, aí, logo depois que eu cheguei, eu pude conversar com a família do Baltazar, expliquei tudo, né? E pude mostrar a eles que o meu coração também estava despedaçado. Mas que, infelizmente, a medicina é assim, né? Esses imprevistos, essas intercorrências, infelizmente, por mais que a gente evite, mesmo hoje, por mais que a gente evite, mas elas são passíveis de acontecer. E na minha vida, infelizmente, aconteceu com um dos melhores amigos que eu tive, que foi Baltazar de Castro. Você pensou em se afastar do futebol, do esporte, que nesse momento de drama, às vezes passa muita coisa pela cabeça. O que passou pela sua cabeça? Pelo contrário, eu meditei muito, e aí, ao invés de desanimar e falar, não vou largar, pelo contrário, eu falei assim, gente, se o Baltazar admirava o meu trabalho, se eu pude me tornar um grande amigo dele por causa do futebol, agora que eu vou me dedicar mais. Agora que eu vou mostrar para ele que realmente eu era aquela pessoa que ele admirava, que ele amava. Então, continuei com essa dedicação e até hoje, né? Eu não me vejo sem fazer parte da vida do Atlético. E no próximo bloco, nós vamos já encerrar, vamos para a reta final do futebol de Goiás e suas histórias. E aí eu vou querer saber agora dessa sua relação recente com o Atlético. Desde sempre, todas as fotos que a gente olha, aquelas fotos posadas do Atlético, tem um Sussum Taia lá. Vamos lá. A seguir, muito mais de Sussum Taia, médico, ex-jogador. Não falou do período em que foi presidente, vai falar a seguir aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Memórias de quem viveu a história. Evandro Gomes. Um grande abraço para você, Rafael Bessa, para o Vinícius Tôndolo, para o João Paulo de Medeiros, para o Gerliezer Paulo. Eu não me canso de falar da beleza que é esse programa Futebol de Goiás e suas histórias. Porque é emocionante a gente ouvir o passado, saber de histórias que muito provavelmente você não tinha o menor conhecimento, não tinha a menor ideia. Eu hoje estou vindo aqui especialmente para falar deste cidadão que eu posso dizer que Deus colocou
no meu caminho para que eu pudesse conhecê-lo detalhadamente, conhecer a família dele, poder conviver com ele por aproximadamente 40 anos, que é o tempo que eu o conheço. Eu, como repórter, cobri os tempos dele como jogador de futebol, brilhante no time do Atlético. Talvez vocês não saibam, mas o Sussumo deve ser uma das razões por que o Atlético tem uma boa parte da torcida dos japoneses aqui em Goiás. Se você for no Kaikan, que é o clube dos japoneses, ali o Atlético tem uma ampla maioria em relação à torcida. Claro que os mais jovens hoje optaram pelo Goiás, tem uma grande maioria, tem uma grande parte também que torce pelo Vila Nova Futebol Clube, mas o Sussumo é um dos responsáveis por essa debandada geral de japoneses para torcerem pelo time do Atlético. E eu conheci o Sussumo como jogador, cobri o Atlético. Depois ele foi para o Vila Nova, eu estava cobrindo o Vila Nova, foi, se não me engano, com o Tomás de Aquino Gonçalves, professor Tomazinho, que o levou para o Vila. E também, se não estou enganado, lá no Vila ele encerrou a carreira dele de jogador de futebol. Depois, ele se tornou médico, um dos melhores, de maior conceito, aqui no estado de Goiás, na área de ortopedia. É um dos donos do hospital dos acidentados ali na Avenida Paranaíba, um dos sócios. E como mais que eu pude ter essa convivência com o Sussumo? Foi no antigo Screte de Ouro da Rádio Brasil Central, que a gente tinha um time de futebol que arrebanhava ex-jogadores de futebol e amigos. Nós éramos inseparáveis. Eu, Sussumo, Clomar Vieira, Giuseppe Peixoto, Iron Gonçalves, Zé Dias. A gente tinha uma turminha que viajava sempre juntos, né? Principalmente eu, Sussumo, Clomar, Dr. Giuseppe. Porque o Sussumo, se eu não me engano, tinha uma belina, né? Mas o Sussumo foi custoso, negócio de economia, né? Botava a mão no bolso, assim, não, no meu carro não, nós vamos com o Giuseppe. O Clomar tinha um esquema de carros aí que ele pegava para fazer testes, a gente ia com o Clomar então. Clomar, carro novinho, ou então naquela belina também que tinha o Dr. Giuseppe. Embarcávamos nós, saímos daqui para jogar no interior, né? A gente rodava várias cidades e o Sussumo era um jogador intocável. Era aquele cara que batalhava 90 minutos ali. E outra coisa que eu posso contar para vocês é que o Sussumo tinha uma casa, uma mansão ali no setor Bueno. Ele resolveu construir um campo de futebol pequenininho lá na casa dele, para que ele pudesse chegar dos jogos e ainda dar algumas corridas. Um homem viciado em corridas, em caminhadas, em manter preparo físico, como ele gostava. Mas ele jogava 2, 3 peladas por dia, se fosse o caso. E para que um homem casado, pai de família, jogue 2, 3 peladas assim nos finais de semana, é preciso ter um grande apoio da mulher. E a Elza, a esposa do Sussumo, que é uma pessoa maravilhosa também, ela nunca se importou com isso, né? Porque você tem que, acima de tudo, ter confiança. E o Sussumo sempre foi um grande marido, um pai excepcional, né? Um cara que sempre adotou a família como meta prioritária na vida dele. Então a gente saía para jogar, não tinha essa preocupação. Sussumo não bebe. Sussumo não bebia um gole de cerveja. Juntava ele e o Zé Dias, que era da turma do Bolo e o Baleia, o Arthur Baleia, que era o goleiro, que era da turma do Bolo. Paulinho Benga costumava chamar de bolo de 3 cores, que juntava aquelas abelhas, né, perto do bolo e tomando aquelas cruche, Fanta, aquele negócio amarelo lá, que também juntava abelha. Então era uma gozação danada, o Sussumo não tomava. Aí eu tomava um copinho, o Clomar tomava mais, o doutor Giuseppe também, às vezes um copinho, a gente vinha embora. Então eu convivo com esse rapaz, eu não vou falar com esse cara, porque eu Sussumo, convivo com essa figura maravilhosa há aproximadamente 40 anos. Sou amigo da família, vi os filhos dele crescer. O Bruno, que hoje é médico também, que já está atuando na área de ortopedia lá no Hospital dos Acidentados. A Daniela também, que tem formação profissional. Os menores, o Serginho e o Rafael. Vou contar um caso para vocês. O Sussumo, uma vez nós estávamos jogando no campo do Vila Nova, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, contra os veteranos do Vila, um jogo de manhã. E os 2 meninos deles mais novos sempre acompanhavam a gente, o Rafa e o Serginho. E os dois ficavam, o Giuseppe gostava de chegar, porque foi pediatra deles,
batia no bumbum dos moleques lá, Zil sem camisa, o Sussumo deixava lá para a arquibancada e o couro comendo dentro de campo. Aí nós escutamos o menino chorar na arquibancada, né? O Serginho, eu não tenho muita certeza se o Sérgio ou o Rafael, eles caíram do lance da arquibancada e fraturou o braço. Um deles caiu, fraturou o braço. E o menino chorando, mas chorando, gritando, e o Sussumo jogando. Sussumo, seu menino quebrou o braço. Não, isso não tem problema não, daqui a pouco acaba o jogo, leva pro hospital. Mas ficou até o fim do jogo, tamanha era a paixão do Sussumo pelos nossos jogos de futebol. Aconteceu isso, né? E a gente depois, como que o cara, né? Ele tinha consciência de que aquela era uma dor que não ia ter muitos problemas. No intervalo do jogo foi lá, olhou, não, tá bom, dá pra esperar até o fim do jogo. Então é assim que eu posso descrever o Sussumo Taia, nessas peladas que a gente fazia, um cara de um coração enorme, que passou por problemas na vida dele, profissional. Ele já contou o caso do Baltazar, ou vai contar ainda, não é? O caso do Baltazar de Castro, o grande ex-presidente da federação, que ao cair ali de cima da tribuna do estádio Serra Dourada, teve uma fratura de fêmur e foi atendido pelo Sussumo Taia. Depois o Baltazar morreu e teve gente que irresponsavelmente chegou a imaginar que o Sussumo Taia tinha alguma participação, alguma responsabilidade na morte do Baltazar. O que foi comprovado, que o atendimento foi dentro das normas da medicina, foi muito bem feito o atendimento, que foi uma fatalidade a morte do Baltazar. Recentemente teve esse episódio do Diogo Barbosa lá no Atlético. Eu fiquei chateado, fiquei triste por conhecer a índole, o caráter, a honradez desse japonês, Sussumo Taia. Não concordei, jamais vou concordar quando eu ouvir alguém falar do Sussumo Taia, por conhecê-lo, por conhecer a família dele e saber o quanto esse rapaz é do bem. Cumprimentos a você pela escolha do Sussumo Taia, histórias maravilhosas que ele tem para contar e a importância que ele tem para o esporte aqui em Goiás. Porque ele não foi só futebol. O Sussumo já foi médico de times de basquete, de esporte especializado aqui. Ele sempre esteve no meio do esporte. Por isso eu falo dele com toda essa propriedade, com todo esse conhecimento. Sussumo, um beijo no seu coração, meu amigo. Posso chamá-lo de amigo porque você é um amigo de fé, um irmão camarada. Um abraço para você, para a Elza, para o Bruno, para o Sérgio, para o Rafael, para toda a sua família. E parabéns, Rafael, parabéns, Vinícius Tôndolo, parabéns, Gerliezer, João Paulo, pelo programa cada vez melhor, cada vez mais espetacular, Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje estamos recebendo um daqueles personagens que constroem a magia do futebol. 40 anos de serviços prestados ao Atlético Clube Goianiense e à Seleção Goiana de Futebol. Estamos falando de Sussumo Taia, nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Ficamos devendo uma história de quando você foi presidente. Foram 6 meses? Como assim, Sussumo? Naquela época da sucessão, então eu lembro que no Antônio Scioli, o Conselho Deliberativo se reuniu para escolher o candidato e o meu nome saiu para ser como presidente. É lógico que eu aleguei, olha gente, não posso porque é humanamente impossível. E se eu for presidente, o até vai ganhar um péssimo presidente e perder um ótimo médico. Então o seu Odilon, né, me chamou e falou: Sussumo, então já que você não pode ser presidente, você vai ser o meu vice-presidente. É lógico, o vice eu aceitei, que não ia me trazer grandes transtornos. Então eu fui o vice-presidente eleito. E como teve um período de 6 meses que o seu Odilon não pôde, teve que se afastar, então nesses 6 meses eu fui o presidente do Atlético.
Foi bom, porque até isso eu posso colocar no meu currículo, né? Já fui presidente do Atlético Goianiense. E quais foram as suas ações como presidente, Sussum? Não, infelizmente naquela época, o Zuino, que era o nosso secretário, né? Então ele coordenava tudo. E também lá tinha o seu Zé Martins Zenha, que também sempre zelava pela minha segurança. Então, eu fui presidente nesse período, mas com uma assessoria muito grande. Então, eu pude desempenhar esses 6 meses sem nenhum transtorno. Mas é um cargo que nunca mais quero exercer. Mas por quê? É porque hoje o futebol é outra coisa. Hoje o futebol, ele envolve transações milionárias. Hoje o atleta que está em formação no clube, ele é um patrimônio do clube. Hoje a parte física do clube tem que ser muito zelada, e ainda mais agora que o atleta tem um centro de treinamento de primeiro mundo. Então hoje o presidente do Atlético não pode ser uma figura decorativa, tem que ser uma figura atuante, presente, e isso para mim é impossível. Se não teve história como presidente, como médico, são inúmeras as histórias. E você nos falava aqui de um episódio que marcou a sua vida, envolvendo Célio Gaúcho e a disputa nos bastidores pelo título de 1985. Explica o que aconteceu, Sussum. Por coincidência, os 2 grandes problemas que eu tive na Atlético foram justamente com os 2 laterais esquerdos, né? Que é o Célio Gaúcho, um senhor profissional, e o Diogo Barbosa, outro profissional excelente, também com a dedicação profissional mesmo, né? Quanto ao Célio Gaúcho, nós estávamos na disputa do campeonato. Isso em 1985. 85. E o Atlético ganhou o jogo contra o Goiás. Então o Atlético era o campeão. Mas, como tinha o exame antidoping, e o Célio Gaúcho foi para o exame antidoping, e ele teve um processo gripal muito severo na semana do jogo. E ele, o Célio Gaúcho, é lógico, esse foi o erro dele, né? Por conta própria, usou uma medicação que ele pensava que não tinha nenhum problema, que é o antigripal, que era o Afrin. Mas o Afrin também, ele é proibido. Então, veio na prova que ele tinha dado uso de uma substância proibida. É lógico que, naquela época, não é como hoje. Quando o jogador é flagrado com a substância proibida, hoje o jogador que é punido, o clube não. Mas naquela época, o clube perdia os pontos. Então, o Atlético, se fosse na contraprova, se fosse constatado isso, o Atlético perderia os 2 pontos e deixa de ser campeão. Essa é uma das grandes histórias que eu tenho para contar do Atlético. O exame da contraprova era feito lá em Curitiba. E então nós fomos lá. Eu pelo Atlético e o Dr. Magno Machado pelo Goiás. E qual foi a estratégia que o Atlético usou? Esse exame, é lógico que a gente sabia que a contraprova viria positiva, porque ele usou o Afrin, inocentemente, mas usou. Aí, o que naquela época lá, o que eu pude fazer? Lógico que eu procurei ver o que estava de errado na coleta do exame. Quando eu peguei a súmula, a rotina para fazer o exame, então, naquela época, eu descobri uns 6 erros nesse exame. Primeiro, lá na lei, fala que o jogador será escolhido por sorteio. E eu lembro que, na época, o Dr. Magno Machado, ele escolheu, ele não sorteou, ele escolheu. E eu lembro que, como o Dr. Magno Machado também é muito inteligente, muito vivido, é lógico que ele escolheu, o primeiro que ele escolheu foi o Célio Gaúcho. Porque saiu na imprensa que Célio Gaúcho vai jogar, não vai jogar, porque está com um processo gripal muito forte. É lógico que o Dr. Magno escolheu o Célio Gaúcho e mais outro jogador. Então não teve sorteio, foi escolha. Isso contradiz a regra, a lei. Tinha que ter uma súmula, um relatório dizendo o jeito da coleta e tudo. Tem que ter a dosagem do pH da urina. Então foram vários erros daquele exame que eu mostrei pro médico lá da CBF. Os erros dessa coleta. Então nós ganhamos a causa justamente por causa disso. O exame
ele foi invalidado. Por quê? Porque estava cheio de erros. E foi quando então, por ter invalidado o exame, o ATE ganhou os pontos. Aí sim eu pude celebrar o campeonato de 85. E aí, essa disputa nos tribunais, como é que foi o dia? Porque ela foi ao TJD, o Goiás depois buscou no STJD, mas já no Tribunal Goiano o Atlético já tinha a vitória. Como é que foi esse dia? Não, aí como o exame foi invalidado, e justamente o médico da CBF estava lá em Curitiba, hoje é um médico que ninguém contesta, o Dr. De Rose. Ele é uma autoridade que o parecer dele ninguém contesta. Então, quando ele deu o parecer que o exame estava cheio de erros, que a coleta não tinha cumprido todos os trâmites legais, então o exame foi anulado. E ele deu esse parecer e aí não cabia mais nenhum recurso. E o seu nome deve ter ficado no Ibope, hein? Eu acho que foi muito bom, né? Porque ser campeão nessa circunstância, né? E o Atlético já tinha 18 anos, parece que 15 anos que não era campeão, né? Então teve um sabor especial. Esse de 85 vai ficar sempre na minha memória. E aí o fato do Atlético ter batido no Goiás em campo, batido aí com um artilheiro, e na Batalha dos Jalecos, batido no departamento médico do Goiás, foi barba, cabelo e bigode. Exatamente, né? Até na época eu fui para Curitiba com o Dr. Marcos no mesmo avião e voltamos juntos, né? E ele também reconheceu que realmente teve essas irregularidades, né? Ele, como um bom cavalheiro, ele também aceitou e não tinha outra maneira, né? Felizmente o Atlético soube escolher o caminho certo, né? O modo correto de se defender. E, diga-se a bem da verdade, né? Foi feita a justiça, porque em 85 nós merecíamos ser campeões mesmo, né? E você disse que parece uma espécie de maldição do lateral esquerdo. Em um episódio recente você teve problemas também no Atlético envolvendo doping. E essa é uma grande oportunidade para que você possa se pronunciar, Sussum, porque você nesse período você está cumprindo uma punição de 4 anos. 4 anos de suspensão. Primeiro, por que você foi suspenso? E o que foi o episódio envolvendo Diogo Barbosa, recentemente, em 2014? Bom, eu tenho a súmula do exame antidoping, que comprova que aqui a letra, a caligrafia do preenchimento da lista dos jogadores com a medicação usada não é minha, é do nosso fisioterapeuta. Então, como vocês sabem, eu chego geralmente 1 hora antes de começar o jogo. Então aquela correria era o jogo contra o Santa Cruz, aquele jogo decisivo, se ganhássemos, Série A. Então aquela correria, eu apenas assinei a súmula, assinei o relatório de exames antidoping. Mas a lista dos jogadores e da medicação usada não foi feita por mim. Então eu assinei, mas não conferi esse documento. E ele foi para frente. Eu só fiquei sabendo que o jogador tinha usado essa injeção, que é o Dexalgen. Que olha, gente, o Dexalgen é uma substância que a gente usa para combater uma dor. Ele não é um estimulante, ele não é um doping, assim como um hormônio, né? Mas ele é proibido, porque tem corticoide. Então, eu acho que por uma inocência de quem aplicou essa injeção nele, né? Então, eu não fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo que o jogador tinha usado essa injeção, o Dexalgen, quando veio o resultado. E quando eu fiquei de posse do documento. Aí, é lógico, o meu erro foi ter assinado e não ter conferido. Esse é um erro que eu confesso que foi meu erro, né? Mas, gente, eu fiz parte da equipe médica de controle de dopagem aqui de Goiás. Eu, Dr. Mário, Dr. João Meira, por muitos anos. Tanto que quando teve aquela Copa América aqui em Goiás... 89. Em 89, que veio aqui a Argentina, né, o Chile, eu era da comissão antidoping. Então eu mesmo levei Maradona 2 vezes para fazer o exame antidoping, né? Então, eu, mais do que ninguém, por fazer parte da comissão de antidoping, eu sei o que pode usar e o que não pode usar. Mas, infelizmente, essa injeção foi usada no jogador, no Diogo Barbosa, e
ele foi escolhido para fazer o exame antidoping. Aí deu esse problema. Agora, o grande, assim, se é que há um amargo que eu posso dizer, é que eu fui julgado lá na CBF à revelia. Eu não tive uma defesa naquele momento. É lógico. Imagine vocês lá, os juízes reunidos, põe em pauta o assunto Atlético, dopagem. Sem um defensor. É lógico que o juiz lá vai aplicar a pena máxima que foi aplicada a mim. 4 anos. Eu achei muito injusto, porque, olha, gente, eu vejo tantos jogadores, tantos atletas fazendo coisa errada, usando substâncias absurdas, e pegam 3 meses, 6 meses. Eu peguei 4 anos. Realmente, triste eu fiquei demais, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu. Eu errei por assinar um papel em branco. E eu vou ficar esses 4 anos cumprindo. Infelizmente, 2 anos já se passaram, né? Então, vou ficar esse tempo aí, mas já deixei bem claro lá pro Adson, pro Mortosa, que passou esse período, eu voltarei com força redobrada, com ânimo redobrado, a fazer parte de novo do departamento do Atlético. E o que te faz ter esse sentimento depois, mesmo depois de ficar 4 anos, você vai voltar, você promete voltar e mais forte, mais dedicado ainda, tão abnegado? Essa pergunta a minha esposa fez pra mim. Sussumo, depois de tantas coisas assim, aparecerem na imprensa, ser punido por 4 anos, e você ainda vai voltar? Eu expliquei pra minha esposa, que eu vou dizer pra vocês agora: paixão não se explica, paixão se vive, paixão se sente. E essa minha paixão por Atlético, olha, um detalhe pra vocês, viu? A minha paixão por Atlético é tão grande que todos os meus irmãos, todos os meus sobrinhos, todos os meus parentes são atleticanos. Eu não sei como que eu consigo passar, mas todos, inclusive os meus irmãos, são mais atleticanos do que eu. Não perde um jogo do Atlético. Um dos meus irmãos faz parte do conselho do Atlético. Ele colabora com o Atlético. Então, a minha família é atleticana. Meus filhos, tanto que o meu filho Bruno, né, antes de fazer medicina, ele foi mais profissional do que eu. Ele jogou 4 anos profissional. Jogou um certo tempo na terra, depois Mojimirim, jogou no interior de São Paulo, Minas, Goiás, até ele largar e ainda deu tempo de fazer medicina, né? Então, esse amor, essa paixão é tão grande que eu consegui passar isso aí para todas as pessoas que me cercam. E acabando esses 4 anos de punição, onde você vai querer sentar no banco de reservas? Vai ser no Antônio Ascioli. Vai ser no banco de reserva do Antônio Ascioli. Porque, olha, gente, o Antônio Ascioli é o reduto atleticano. É ali que o Atlético tem que mandar seus jogos. Eu tenho certeza que muitos jogos que o Atlético perdeu no Serra Dourada, ele não perderia lá no Antônio Ascioli. Lá no Campinas é o reduto atleticano, como é a Vila Nova, é o reduto do Vila Nova, né? Como o Marista, Setor Bueno é o reduto do Goiás. Então, Campinas é o reduto Atlético. E vocês podem ter certeza, viu? Olha, eu até mandando jogo lá no Antônio Ascioli. Pode ser numa quarta-feira, 9 horas da manhã. Nós teremos lá uns 6 mil torcedores. Sussum, eu gostaria de te agradecer por ter nos recebido, ter ficado aqui até altas horas no seu consultório para abrir o seu coração, compartilhar com a gente algumas das suas histórias. E aí eu gostaria aqui publicamente também de agradecer o pedido, a indicação especial do nosso companheiro Evandro Gomes, que foi graças à sugestão dele que estivemos aqui hoje. Eu que tenho que agradecer, porque, olha, se hoje eu tenho grandes amigos, irmãos na crônica esportiva, foi devido ao futebol. Hoje, se eu sou um médico conceituado, conhecido, é porque o futebol me ajudou. Então, eu que tenho que agradecer, porque o futebol, de um modo especial, o Atlético, fez parte da minha vida, me ajudou a crescer na vida. E é lógico, por isso que às vezes eu tenho um amigo que fala assim: mas há alguma possibilidade de você ser médico de outro clube? Impossível, impossível, porque eu já carrego aqui na minha terra, no meu coração, o sino do Atlético. Então eu acho, é inviável, é impossível que um presidente do Goiás, do Vila ou qualquer outro clube me chame para ser médico daquele departamento. Por quê? Porque é Atlético e sempre Atlético.
Essas são as declarações apaixonadas de Susumu Taia. Contagiante. Nosso personagem na edição de hoje do Futebol de Goiás. E para encerrar a edição de hoje, nada melhor que um gol inesquecível. Vem aí, o Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Com mais de 40 anos de serviços prestados ao futebol, Susumu Taia tem inúmeras lembranças, muitos motivos para não esquecer da vida dedicada ao Dragão, mas é o último título que ainda o faz suspirar mais alto. O gol aos 48 minutos do segundo tempo, diante do Goiás, fez o atleticano vibrar. No dia 13 de abril de 2014, Lino marcou o gol do título. A emoção do gol é de Ronair Mendes. 730, a Rádio Show do Brasil. O garotão que chacoalha a galera, Ronair Mendes. O Atlético tá vivo, Juninho, ergueu na grande área, Renan subiu, deu um tapa, mandou pra linha de fundo. 48, falta 1 minuto pra terminar a decisão. Alô, torcida do Dragão, segura aí, escanteio, o Márcio vai pra área, fica dramático o jogo no Serra Dourada. Pedro Bambu, na cobrança do escanteio, o Atlético precisa de um gol, Lino chacoalhou, é campeão o Dragão, Lino de cabeça, subiu mais que todo mundo, pode vibrar, pode comemorar, torcedor rubro-negro, o título é seu, o título é do Dragão, isso é fogo de dragão, não é de palha não, Dragão, fogo e paixão, campeão goiano de 2014, Lino, zagueiro de cabeça, subiu bonito, meteu no canto esquerdo do goleiro Renan, olha o hino do Atlético aí, olha o hino do Dragão, olha o hino do Atlético, 48 do segundo tempo, o gol do título, o gol da vitória, o gol da esperança, o gol da volta por cima, como comemora bonito essa galera, alô Gomes, Bonfim, Rodrigues, Gominho, Leiloeiro, alô Aguinaldo Barros, alô Dona Shirley Batista, alô Célio Francis, alô Doutor Salustiano Gabriel Neto, alô Dona Inacina dos Santos Leonardo, alô Guilherme Alacoque, alô Allan Kardec Bandeira, alô Adair José de Souza da Vila Luci, alô Neira, acabou! Atlético campeão goiano de 2014, Atlético campeão goiano de 2014! Fica por aqui a edição de número 115 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje você acompanhou as memórias e a história da saga de um descendente japonês em solo goiano. O médico Susumu Taia celebra 40 anos de futebol goiano. O Futebol de Goiás está no WhatsApp. Sugira seu jogo inesquecível e participe de nossa próxima edição. Ligue 62 99666 9146. Nós te esperamos. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Atenção, preparou,
morreu e chupou